Olá, eu sou a professora Maria Luísa e agora nas nossas aulas de anatomia e fisiologia a gente vai ver um pouquinho do sistema linfático. Primeira aula, como a gente sempre faz, a gente vai trabalhar um pouquinho da anatomia do sistema linfático e na aula 6 a gente vai ver a fisiologia dele. Vocês vão ver que o sistema linfático tem muito a ver com o sistema circulatório, que a gente viu na aula passada, né? Então, na verdade, como o sistema linfático ele é uma rede de vasos que contém órgãos de suporte para esse sistema, ele também faz parte do sistema circulatório, do sistema vascular. Mas o líquido que é transportado por esse sistema é um líquido diferente do líquido sanguíneo. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, como eu já falei para vocês, é um sistema que a gente tem que possui vasos e órgãos. Então, os órgãos linfáticos são o timo, o baço, a medula óssea, e a gente tem alguns gânglios específicos, ou seja, amontoados de células que a gente chama de linfonodos. A rede de vasos que transporta esse líquido que não é o sangue, ela é chamada então de vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos, eles vão conduzir a linfa. A linfa nada mais, nada menos é do que a parte líquida do sangue. Então vamos tentar pensar um pouquinho aí nas diferenças entre a linfa e o sangue. O sangue, ele possui células, as células vermelhas, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos a gente chama, o nome adequado, formalmente, cientificamente mais correto, seriam leucócitos, são leucócitos. E os glóbulos vermelhos a gente chama ou de hemácia ou de eritrócito. No sangue a gente vai encontrar os eritrócitos. Na linfa a gente vai encontrar a parte líquida do sangue, que é o plasma, que vai ter as substâncias solúveis e insolúveis carreadas por ele, isso a gente também vai ter na linfa. E aí a gente também vai ter na linfa as células do sistema imune, células de defesa, também chamadas de glóbulos brancos ou leucócitos. Então, todos esses termos sinônimos a gente vai utilizar bastante aqui na aula, é bom a gente ter isso bem certinho na nossa cabeça. Quando a gente tem um processo infeccioso, um processo inflamatório que vai recrutar o nosso sistema imunológico para os tecidos, a gente vai ter a modificação, a alteração dos constituintes que compõem a linfa, porque a gente vai ter mais células de defesa compondo essa linfa. Então, essas modificações podem alterar a composição da linfa e também daí a gente vai vendo as diferenças entre ela e o sangue dessa maneira. Então, a linfa no processo infeccioso vai ter mais células leucocitárias, que a gente chama. Uma coisa bem importante da gente pontuar sobre o sistema linfático, uma diferença importante para o sistema sanguíneo, é que a rede de vasos do sistema linfático, ela é uma rede, forma um sistema que a gente chama de sistema aberto, enquanto que o sistema sanguíneo é um sistema fechado. Lembra lá das nossas imagens, até trouxe imagens aqui para vocês recordarem também do sistema sanguíneo, que ele é um sistema onde a gente tem artérias e veias, mas que não é exatamente a mistura desse sangue, né? Mas existe uma possibilidade de integração desses dois componentes, arterial e venoso, através dos capilares. Então, os capilares, eles permitem que haja difusão de substâncias do sangue para os tecidos e o contrário também, mas que isso aconteça de uma forma que não exista o fim do vaso. Não existe o final. Se a gente pensar no vaso sanguíneo como uma mangueira, essa mangueira ela não vai ter fim. Ela vai cada vez se tornando mais fina, mais fina, mais fina, de modo que a gente confunda ela mesmo com o próprio tecido que possui esse vaso sanguíneo. Diferentemente do sistema linfático. O que acontece no sistema linfático? A gente tem o final desse vaso. Então, na verdade, a gente pensa o final do vaso, né, para tornar um pouco mais didático, mas na verdade a delimitação final dessa estrutura tubular nada mais nada menos é do que o início
do capilar linfático. Porque o que acontece? Esse capilar linfático, ele vai estar em contato com as células que estão sustentando ele, né? E essas células vão fornecer o líquido intersticial, que é o líquido que vai compor a linfa, e esse líquido intersticial, então, ele vai passar para o capilar a partir ali do pedacinho inicial dele, certo? Então, o sistema linfático, ele começa da parte mais tênue, mais próxima à região do tecido e termina lá nos ductos maiores, nos vasos linfáticos mais calibrosos. E para que serve essa rede de vasos, né? Essa rede de vasos, na verdade, ela serve para que exista o recolhimento do excesso de líquido intersticial, ou seja, o líquido que existe entre as células dos nossos tecidos. Ou um líquido, por exemplo, a gente chama de líquido porque a maior parte do nosso corpo é composta de água, né? Então a gente tem que ter uma noção que o ambiente do maior parte do ambiente do nosso organismo é aquoso. Então, esse ambiente aquoso, tanto de líquido intracelular quanto de líquido intersticial, que é o líquido que fica entre as células, esse líquido pode então formar a linfa. De que forma que isso acontece? O metabolismo celular pode difundir esse líquido para o sangue, né? Como a gente já viu ali nas trocas gasosas que vão acontecer por causa do sangue, mas ele também pode excretar algumas substâncias para a linfa, porque vai estar em contato muito íntimo. As células do endotélio vascular dos vasos linfáticos estarão em contato muito íntimo com as células do próprio tecido. E, naturalmente, o excesso de líquido intersticial que estiver naquela região próxima ao capilar linfático vai ser drenado para dentro desse capilar linfático, certo? Por difusão também. E aí, assim, a gente vai conseguir limpar aquele ambiente, limpar no sentido de deixar mais puro, sem tantas excretas, sem tantas substâncias dissolvidas ali. E aí a gente vai ter, então, a limpeza acontecendo no sentido do tecido para o capilar linfático e depois indo para os grandes vasos. Então, a ideia de função do sistema linfático é recolher esse excesso de líquido que está no interstício e que pode conter substâncias tóxicas, pode conter patógenos, pode conter restos celulares, pode conter substâncias que não precisam mais serem usadas pelo organismo e servem para algum outro tipo de excreta. Tá? Não é a mesma coisa de excreta sanguínea, por exemplo. Eu tenho uma excreta que vai precisar passar pelos rins. Não é esse tipo de excreta que eu estou falando, certo? Mas algum outro líquido que possa, então, ser regenerado, ser limpo pelas nossas células de defesa. Quando a gente pensa na linfa, a gente tem que lembrar, então, que ela é um líquido aquoso, né? E que a gente vai ter a constituição da linfa, os principais órgãos que produzem produto para que a linfa aumente de volume são o fígado e os intestinos. O que acontece? Vamos pensar da seguinte forma: todos os locais onde nós tivermos mais contato com o meio externo, como por exemplo as mucosas, então nariz, boca, a região dos olhos, né? A região pélvica, que a gente vai ter os órgãos sexuais, o reto, toda essa região de mucosa, elas são regiões que estão propícias à entrada de micro-organismos. Então, o que vai acontecer? Nessas regiões, a gente vai ter um sistema linfático mais robusto, certo? Por quê? Porque eu quero justamente defender o meu organismo contra substâncias que possam vir a invadir e prejudicar o funcionamento do organismo, certo? Então, como é que acontece? Se a gente pensar no trato gastrointestinal, ele seria, né, se a gente não tivesse o sistema linfático, uma porta de entrada muito grande para substâncias do meio externo, porque a gente se alimenta e
Com certeza vocês já devem ter passado por situações que perceberam isso na prática. O que a gente come não é estéril, não é sem micro-organismos. Por isso que, vez ou outra, a gente vai ter bacteriose, viroses de coisas que a gente comeu e que não estavam em uma conservação adequada que permitiu o crescimento de micro-organismos. Então, a gente precisa ter no nosso intestino uma capacidade de absorver um pouco desses patógenos e dessas toxinas que podem entrar em contato por essa porta de entrada que é o sistema gastrointestinal. E aí, justamente por isso, a gente tem uma região no nosso intestino que a gente chama de cisterna do quilo, que é uma parte mais calibrosa dos vasos linfáticos, onde a gente tem, então, uma grande parte de absorção, tanto de patógenos como de gorduras que a gente vai ingerir. Então, assim, claro que a gente tem todo um sistema de quebra de gorduras, que é, por exemplo, que é no caso a bile, né? A bile que é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar, é gotejada, então, frente ao consumo de substâncias gordurosas. A gente tem um gotejamento da bile no intestino delgado, e aí a gente consegue limpar, a gente consegue digerir melhor essas gorduras. Mas as gorduras que não são ainda completamente digeridas, e para auxiliar esse sistema, a gente também utiliza desse capilar linfático ali na região do intestino delgado para fazer uma limpeza maior ainda das substâncias que estão dentro do nosso intestino. Certo? Então, ele também auxilia dessas duas maneiras. Então, o fígado e o intestino são órgãos que vão auxiliar muito a função do sistema linfático, tanto por serem órgãos que vão auxiliar na captação do que a gente chama de linfa, né? Assim como também vão auxiliar a gente a ter uma drenagem mais adequada nessa região. Tá? Esses três componentes vão atuar em conjunto. É importante a gente falar também que os vasos, diferente, né, dos vasos sanguíneos que a gente consegue ver, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem do dia a dia, né? Já que a aula aqui de anatomia é uma aula mais teórica, a gente tem que utilizar os recursos que a gente pode ter no dia a dia para mostrar melhor a anatomia e ver como ela está presente na nossa rotina. Então, quando a gente vai comer, por exemplo, uma carne de boi, qualquer tipo de carne, né? Uma carne de frango também, vocês já com certeza viram, no frango é bem fácil de ver, né? Uma regiãozinha assim que parece um fiozinho preto na carne do frango, né? Porque quando daí fica preto, a carne é branca, a gente consegue ver mais facilmente. Isso é uma veia, certo? Quando a gente vai comer uma carne e nessa carne a gente consegue ver como se fosse um tubinho, parece um canudinho branco, certo? Ele é mole, mas ele se mantém, a gente consegue ver bem o lúmen, que é a parte de dentro de um tubo. A parte de dentro de um tubo a gente chama de lúmen. Quando a gente consegue ver bem o lúmen desse tubo, e ele é um tubinho branco, parece um canudinho, é uma artéria, tá? Então, assim, esse é o jeito mais fácil da gente ver na nossa comida, né, do dia a dia, para quem não é vegetariano, né, vai ter essas experiências, assim, de poder ver. Então, artérias e veias a gente consegue ver sem auxílio de microscópio. É muito fácil a gente ver. Se a gente, por exemplo, inclusive se a gente quiser olhar, né, a gente consegue ver veias, né, até na nossa própria pele, em tecido vivo, né? Agora, capilares linfáticos e vasos linfáticos já é outra história. Esses vasos, eles são tão diminutos, tão pequenininhos, tão aproximados do tecido que contém eles, que a gente não consegue distinguir muito bem. Então, se a gente estivesse fazendo uma anatomia com cadáveres de qualquer tipo, a gente não conseguiria ver o sistema linfático, certo? A gente tem que olhar o sistema linfático de
maneira microscópica. A gente consegue sim ver os órgãos linfáticos, isso com certeza. São macroscópicos, a gente consegue ver tranquilamente. Agora, os vasos linfáticos a gente não consegue. A gente só vai conseguir ver ou um vaso linfático, ou então, às vezes, um gânglio linfático, quando ele está aumentado de tamanho, quando é um processo patológico, que aí eu vou ter o aumento dessa estrutura e eu vou conseguir ver com mais facilidade. Outro ponto importante, gente, e talvez eu sempre falo que tudo é importante, né? Vocês já devem ter reparado, mas é muito, muito, muito importante a gente perceber a participação que o sistema linfático tem no sistema venoso, ou melhor ainda, que o sistema venoso tem no sistema linfático. Para onde vai essa linfa? Eu falei para vocês, o sistema linfático é um sistema aberto. Para onde vai essa linfa? Qual é o final do trajeto da linfa? O final do trajeto da linfa é desembocar nas grandes veias. Essas grandes veias, elas vão então favorecer, a gente vai dar volume, ou seja, a gente vai colocar o volume da linfa num vaso grande, como uma grande veia, por exemplo, uma subclávia, uma veia jugular, são veias calibrosas, a gente vai dar volume, já que esses vasos são vasos de capacitância, ou seja, eles têm a capacidade de acomodar grandes volumes de líquido, a gente vai fornecer volume e esse volume, então, ele vai continuar pelo sistema circulatório e sofrer as trocas gasosas, por exemplo, necessárias. Ele vai, então, sofrer novas limpezas, novas mudanças, modificações dos seus constituintes quando ele adentrar no sistema venoso. Tá? Então, é muito importante essa comunicação dos vasos linfáticos com os vasos sanguíneos. E, pensando ainda nessa relação, a drenagem que é feita, a limpeza e filtração que são feitas pelo sistema linfático, elas auxiliam também a drenagem que os vasos, os seios venosos vão fazendo no nosso corpo. Então, as veias, elas também vão carregar um líquido, que no caso é o sangue, que contém excretas metabólicas dos tecidos. Da mesma forma, a linfa vai auxiliar nessa drenagem. Então, a gente tem dois sistemas de limpeza para um sistema de entrega, que seria as artérias, entrega de aporte nutricional, que é um sangue já limpo, né? Um sangue com nutrientes. E a gente tem dois sistemas de limpeza, dois sistemas de recolhimento desses líquidos corpóreos. Como é que a linfa se movimenta, né? O sistema linfático, eu não falei em momento algum aqui para vocês que nós temos uma bomba linfática, como é o caso do coração, né? Então, a gente não tem nenhuma bomba que vá impulsionar o movimento da linfa. Então, como é que essa linfa vai se movimentar? Como é que o fluxo da linfa vai acontecer? Então, a linfa, assim como as veias, ela vai geralmente, né? Vai contra o gradiente de a gravidade mesmo no nosso corpo, né? Se a gente parar para pensar. Então, a gente precisa trazer da periferia, vamos usar como exemplo lá os nossos pés, as nossas pernas. A gente precisa trazer esse líquido intersticial da periferia para o coração. Então, vocês conseguem entender que esse líquido ele está subindo o nosso corpo? E não tem nada, não tem nenhuma bomba lá no nosso pé que impulsione essa subida do líquido. Então, a gente vai precisar de várias ajudas que vão fazer esse fluxo ser direcionado para o sistema venoso, as grandes veias lá próximos ao coração. Então, o que vai acontecer? Toda vez que a gente se movimenta, que a gente movimenta principalmente as pernas, a gente está movimentando a nossa musculatura dos membros inferiores e também dos membros superiores pode acontecer também. A gente está movimentando essa musculatura e essa musculatura vai impulsionando os vasos linfáticos a conduzirem a linfa. Então pensem assim, que a linfa, quando ela vai sendo comprimida, os vasos linfáticos vão sendo comprimidos pelo movimento da musculatura adjacente, ou seja, o movimento da musculatura que está ao lado, esse movimento de contração vai comprimindo os vasos linfáticos e impulsionando o líquido intersticial que está dentro do vaso para frente.
tá? Além disso, se eu tenho algum tipo de artéria, e vou ter várias vezes, né? Porque no nosso corpo a gente tem várias artérias, e a gente sabe que as artérias têm um componente, uma musculatura contrátil que vasodilata e vasoconstringe. Esse movimento arterial também, lado a lado de um capilar linfático, pode propulsionar esse líquido intersticial para a direção que ele precisa seguir. Então, o movimento arterial ele é bastante importante para ajudar nesse direcionamento. Da mesma forma, se a gente tiver a movimentação das nossas extremidades, né, se eu estiver caminhando, né, tudo isso eu vou estar contraindo a minha musculatura. E também, mesmo que eu tenha uma contração da musculatura, vocês vão me perguntar assim, tá, mas se nos membros inferiores e superiores eu tenho a contração voluntária da musculatura, a musculatura esquelética voluntária, se eu tenho a contração, como é que vai acontecer então no meu abdômen? Que eu vou ter vasos linfáticos na região do abdômen, eu tenho que fazer abdominal para fazer a drenagem da linfa nessa região? Não, porque a gente tem contrações da musculatura lisa, contrações da própria musculatura voluntária daqui, o fato de respirar, tudo isso a gente não percebe quanto a nossa musculatura se movimenta. Até mesmo o fato da gente falar, estou falando aqui, né, a minha musculatura da face está toda se movimentando, seja pelas minhas expressões ou seja pela minha própria fala. Isso já ajuda a drenar a linfa da região do meu rosto para os gânglios linfáticos, certo? Então, a gente precisa dessa ajudinha. E além disso também, assim como as veias, os vasos linfáticos também têm válvulas que vão permitir que o movimento da linfa seja unidirecional, então que eu não tenha refluxo do líquido intersticial no caminho contrário ao que a linfa tem que ir. Tá? Então são vários mecanismos aí, pelo menos 4 mecanismos: contração da musculatura, movimento das extremidades, movimento das artérias e válvulas que vão ajudar então a linfa a ser propelida para frente, tá? É isso então, te aguardo na segunda parte da nossa aula. Até mais.